gente, mais uma vez, hein? E vão ser várias vezes, muitas vezes. Por quê? Porque depois dessas dicas todas aqui na nossa fanpage, você vai conectar lá no Gramática Online e vai ter os nossos cursos à sua disposição. Só fazer lá o seu cadastro, aí você vai ver como funciona tudo no Gramática Online. Mas por enquanto a gente bate o nosso papo aqui. E se você lembrar, a gente já falou um pouco de cada coisa, um pouco de tema, um pouco de reflexão, um pouquinho de figuras de linguagem na descrição, e hoje a gente vai caminhar para a narração em si, características da narração. A gente vai dar uma geral, mas que faz diferença para um texto narrativo, tá bom? Vamos lá? É agora, olha só. Narração. Aqui eu tenho duas palavrinhas, ó, fato e ação. Dá uma olhada como é interessante o que ocorre na vida da gente, que eu insisto em falar que a redação é o cotidiano, é a nossa vida, provocando uma reflexão. Quando a gente falar lá no curso de crônica, a gente vai lembrar que a crônica é do cotidiano, a base da crônica, o insight do nosso grande escritor para a crônica é a realidade, é o cotidiano. E você é um escritor. Você pode não ter percebido, mas é, mesmo mentalmente. E o que é que a gente começa a entender? Que a crônica faz parte da tipologia narrativa. Nesse movimento todo, o que é que provoca uma reflexão, um fluxo de consciência, como a gente chama? É um fato. Está aqui, ó. Aí o fato, ele provoca uma atitude nas pessoas. Automaticamente, essa ação cria um novo fato. Então, olha bem, isso aqui sempre vai funcionar dessa maneira. Um fato que provoca uma ação. Uma ação provoca um outro momento, uma situação que se torna um fato. Então, a partir desse momento, é que a gente começa a refletir sobre a possibilidade de se produzir um texto narrativo. E aí, nessas características ou as necessidades dele. Nós vamos esmiuçar todos os gêneros narrativos um pouco mais para frente, no nosso curso. Aqui a gente vai ver o que é necessário para observar, para interpretar bem uma narrativa ou um texto narrativo e principalmente para você criar o seu texto narrativo. Tá correto? Então, um detalhe que a gente sabe que existe numa narração. Se eu falei de vida, fato, cotidiano, personagens, correto? Personagens. E o que é que acontece com isso aqui? Na nossa aula, quando nós fechamos a descrição, a gente lembrou de um texto que falava da história de uma mocinha da casa, que ela caminhava pelo gramado na frente do casarão, e um indício de conflito, não é? Que é um indício, quer dizer, ela é uma personagem que vive em um local, né, um ambiente, um tempo, e a gente tem que saber a característica dela naquela história. Naquela história, ela é a protagonista. Então vamos ver os tipos de personagens. O protagonista está aqui. Protagonista, para quem se lembrar bem, também é chamado de personagem principal. Aliás, lembre-se, hein? Personagem principal ou protagonista. Protagonista principal não existe, tá? Não existe. É redundante, isso não existe. Protagonista ou personagem principal. O que é que define um protagonista? Quando todas as ações, todos os movimentos de uma trama levam o foco, né? Focam no protagonista, naquela personagem. Então o que acontece com essa personagem? Ela se torna a mais importante da trama. Posso ter mais de um protagonista, claro, posso ter um grupo de pessoas, posso ter um grupo de amigos, 7 homens e um destino, por exemplo, todos juntos numa mesma convicção, numa mesma trama, e eles montam todo o movimento para a gente entender aquela história. Então, o protagonista ou protagonistas de uma história. De novo, todas as ações nos levam para aquelas reações dos protagonistas e ações dos mesmos. Antagonista. Vamos entender? O antagonista faz parte desse grupo que a gente conversou agora. Um grupo dos 7 homens, um destino, um grupo de pessoas em uma trama. Só que o que é que diferencia aqui? O que é que diferencia aqui? Vamos lembrar? É quando eu tenho antagonista criando um problema para o antagonista. O que significa esse problema?
o tal conflito, que nós vamos ver melhor um pouquinho para frente, que é aquilo que a gente aguarda a resolução. É o tchan, 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 é um problema, o que é que está acontecendo nessa história, eu quero saber. Quero saber. Por isso que a gente assiste um filme até o final, a gente vê uma novela até o último capítulo, a gente quer ler um livro. Sabe que existe livro ainda? Existe. A gente quer ler um livro até o seu último capítulo, sua última página. Porque a gente quer ver o quê? Resolvida a trama, o conflito que se cria. Então, o que é que ocorre aqui? Eu coloco o antagonista aqui para a gente lembrar do seguinte. O protagonista, personagem principal, e o antagonista, que não deixa de ser principal também, mas eles criam um conflito entre eles. Quando eu não tenho um antagonista, sabe o que é que eu tenho? Antagonismo. Então agora, vou deixar um pouquinho aqui e vou dar exemplo para você aqui. Ó. Imagine que eu tenho um rapaz que foi adotado por uma família e ele deseja descobrir quem são seus pais biológicos. Ele vive esse conflito consigo mesmo. Tá? Então esse é o antagonismo da trama. Ninguém cria problema na vida dele, aliás, o contrário, todos tentam ajudá-lo. E é o desejo dele encontrar os pais biológicos, é um antagonismo. É o protagonista, vou até fazer uma setinha, ó, é o protagonista por ele mesmo. Ele vive um conflito dentro de si mesmo, tá correto? Beleza. Agora vamos pegar a mesma história. Tem esse rapaz, vamos dar um nome para ele? Vamos. O nome dele é João, olha aí, um nome tão simples e fácil de gravar. O João deseja descobrir quem são seus pais biológicos e cada vez que ele pega ou adquire uma nova prova, um novo documento, tem uma tia do João que, sem ele saber, mexe nessas provas, mexe nesses documentos, mexe na caixa do correio para que ele não seja informado. Aí no final da trama nós vamos saber a história. Você pode até criar essa história, hein? Fica legal. Cria uma trama para isso. Mas quem é essa tia do João que acaba atrapalhando, interrompendo todo o processo dele conhecer os pais? Ela se torna uma antagonista. Quando eu não tenho a tia do João, é um conflito dele com ele mesmo, ele quer buscar esse conhecimento, aí é o protagonista por ele mesmo, é o antagonismo, tá bom? Olha aqui. Então, tipos de personagens. Protagonista, existe o antagonista, e quando não temos antagonista, nós temos antagonismo, o conflito do protagonista com ele mesmo para resolver algo naquela trama. Feito? Presta atenção, mais um. Secundário, ou também chamado de coadjuvante. O secundário, essa personagem, ou esse personagem secundário, muitas vezes as pessoas não dão muito valor. Mas eu vou dar um outro exemplo aqui agora. Imagine você que você acabou de receber, você é personagem de uma história. Agora estou falando de você. Pensa aí na tua vida e vamos tentar elaborar essa ideia juntos. Você recebe uma notícia. E a partir do momento que você recebeu essa notícia, você fica preocupado com algo, certo? Então você tem uma preocupação. Alguém está armando para você perder o seu emprego, por exemplo. E você recebe um telefonema anônimo, fica sabendo dessa história e pega a sua pasta, o seu casaco e vai embora para sua casa no final do expediente. Uma coisa que você não é habituado a fazer, você entra em um pub, em um bar, tá? Pede um uísque e fica lá tenso, não é? A hora que você está no pub, quem é que está ali no pub? Um barman. É uma personagem secundária se ele participar da trama, senão ele é apenas um figurante. Te serviu o uísque e foi embora. Mas imagine que esse barman, a hora que ele vê o teu semblante, o teu estado, ele diz assim, olha, a vida vale muito mais do que pequenos problemas. Somos capazes de criar nossos próprios caminhos. E vira e vai embora. Tudo bem? Tá bom. O que aconteceu naquele momento? O cara estava lá depressivo, mal, querendo descobrir quem queria acabar com a vida dele, e um personagem secundário mudou a reflexão dessa personagem principal, do protagonista. Então, o secundário, muitas vezes, eles aparecem nas histórias para mudar o rumo da história. Você está escrevendo uma narrativa, você está
confabulando sobre uma ideia interessante e aí, de repente, você trava. Eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma atitude. Quem é que te ajuda? O secundário. Você pode colocar o secundário. O que não pode é esquecer que o secundário passou por ali. Esse barman, ele passou e saiu da história. Tem gente que traz um secundário para passar férias na casa do tio, acaba a história e o secundário não foi embora. Tem que dar um jeito nele, hein? Presta atenção nisso. E aí o figurante que eu já comentei. Então nós temos aqui esses tipos de personagens. Protagonista e antagonista, ou antagonismo, aqui a setinha. O secundário, que pode colaborar muito com o seu texto na hora de travar, mas lembre-se que ele tem uma importância e você atribui aquilo que você deseja. E o figurante. Imagine o seguinte, não é? O João, o mesmo João, está dentro do seu carro parado num semáforo que está vermelho, fechado. Vem um garoto vendendo jornal, entrega o jornal para ele, ele agradece e todos os dias o garoto vende jornal para ele. Todos os dias naquele caminho. Esse garoto já é secundário. E o João fica aguardando os transeuntes passarem pela faixa de pedestre para poder tocar o seu carro. Quem são os transeuntes? Os figurantes. Tá correto? Essa é uma bem simplificada ideia dos tipos de personagens para você não esquecer e, na verdade, para você usar. Tem que aplicar isso na sua ideia, aplicar no seu contexto, na sua vontade de transmitir todas as suas informações. Uma mensagem adequada para o seu leitor. Vamos continuar? Estamos fechando esse primeiro módulo da narração, hein? Agora, você percebeu, todos os exemplos que eu dei de personagem, aconteceu um fato, um telefonema anônimo, não é? Aí ele foi até o pub, tá certo? Um outro fato, e aí eu tenho as personagens que estão envolvidas aqui na ação, tá correto? É isso aí que a gente tem que ir unindo para depois utilizar da melhor maneira possível. Vamos para mais um item. Agora, comigo em tipos de narrador. Olha aí, gente. Tipos de narrador. Eu tenho os narradores, não é? Ou um narrador ou narradores de uma história. Normalmente a gente classifica um texto como um tipo de narrador. Personagem, observador ou onisciente. Agora, o que é que diferencia esses personagens, né? Tipo personagem, tipo observador, tipo onisciente. Olha o foco, primeira pessoa ou terceira pessoa, não é? O que é isso? Quando o João, lá da nossa história, né, sentiu algum desejo, contou para a família, narra em primeira pessoa a história. Então ele é um narrador personagem, não é? Eu vivo atrás dos meus pais biológicos. Sinto que a cada mês consigo um documento novo, pessoas me ajudando, uma colaboração e vou encontrá-los. E ele conta a história em primeira pessoa do singular. Então ele é personagem. Ou também conhecido como narrador participante, tá? Primeira pessoa do singular, foco. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, pessoa, tá? Foco em primeira pessoa, tipo personagem. Aqui, antes de falar do restante, eu quero dizer o seguinte. Personagem, quando o narrador é personagem, automaticamente ele é protagonista? Como o João, nessa história que eu disse? Na história do João, sim, o foco é nele. Mas não é obrigatório nada disso, não. Se eu tenho uma história, por exemplo, uma biografia de uma pessoa, tem alguém que escreveu uma biografia autorizada, uma pessoa que escreveu aquela biografia conta a história daquela personagem principal. Se eu tenho uma história do Hitler, por exemplo, mas foi o assessor do Hitler, aquela pessoa que viveu e conviveu com ele todos os dias que o Hitler comandou a Alemanha. Ele conta a história do Hitler, ele participa, ele vai contar em primeira pessoa, mas ele quer contar a história de quem? Do Hitler. Então, ele se torna o protagonista, tá correto? Então, o meu narrador é personagem, mas eu estou focando o centro das ações numa outra personagem. Então, não é obrigatório, primeira pessoa, personagem, ser o protagonista. Não, não é automático. Depende da trama, depende da melhor maneira de se contar a história. Para o nosso onisciente observador, vamos falar um pouquinho deles? Terceira pessoa.
automaticamente eu não participo da história. Eu não sei o que ocorre na história, tá? Ouça bem o que eu vou falar do observador, porque eu retomo um pouquinho o personagem. Terceira pessoa, observador. É aquele que assiste, ele enxerga o que está acontecendo, tá ok? Ele enxerga o que está acontecendo. Costumo dizer que o observador é como uma pessoa que vai até a delegacia testemunhar uma batida de carro. Ele estava na esquina e viu um carro vinha da direita, o outro vinha da esquerda e se colidiram numa avenida, num cruzamento, tá? E estava em alta velocidade. Observou, ele é testemunha, sabe o que acontece. Mas a diferença é que ele não se envolve com as personagens. Então o que é o observador? Conta o que vê. Olha só, escuta bem. Onisciente já é o tipo de narrador que entra na cabeça da personagem. Sabe os desejos, as vontades, os sentimentos, o que a personagem está passando. E aí ele é o onisciente, tá? Vou dar 2 exemplos para você lembrar dessas diferenças. Eu digo assim, o rapaz está sentado na sala de espera do consultório para ser atendido pelo médico, balançando as pernas e contorcendo as mãos. Que tipo de narrador é esse? Já sabemos que é a terceira pessoa. Observador, porque o que ele está enxergando, ele está contando. Olha a diferença para o onisciente. O rapaz está na sala de espera do consultório médico, balançando as pernas de nervoso, pois está nervoso, me perdoe, contorcendo as mãos, pois está aflito pela hora da consulta. Se ele está nervoso e aflito, é um sentimento, passa a ser onisciente. É o tipo de narrador que sabe os sentimentos, sabe os desejos das personagens, tá bom? Então a gente vai retomar para finalizar aqui da seguinte maneira. Primeira pessoa, eu participo da história. Sou um narrador, personagem, um participante. Não preciso ser protagonista, mas estar presente, pois estou contando tudo que estou vendo. Eu não posso adivinhar o que acontece na casa do vizinho. Nesse momento, uma informação nova. Tem que ser muito claro, tomar cuidado, que quando você participa da história, você é uma personagem. Portanto, você vai se assustar a hora que todos assustarem. Vai ficar feliz a hora que todo mundo ficar feliz. Você não pode ficar deduzindo. A não ser que tenha informação prévia, é óbvio, tá? Mas fora isso, tudo que os personagens sentem, você vai sentir. Você participa no mesmo momento da história, tá? Observador, conta o que vê. Onisciente, conta o que ele vê e sabe os sentimentos das pessoas. Tá correto? Lembra da batida de carro? Se eu digo, ele vinha em alta velocidade, pois recebeu um telefonema e a filha estava sofrendo uma cirurgia em um hospital e isso mexeu com a cabeça desse motorista, como que eu sei de tudo isso? Eu sou onisciente. Observador, ele vinha em alta velocidade e bateu o carro na esquina. Acabou. Fim. Primeiro momento da nossa narrativa. Beleza? Estamos aqui na fanpage do Gramática Online, esperando você para mais um módulo para dar continuidade às características da narrativa nesse resumão, nessas dicas práticas, e pode acessar o Gramática Online e mandar suas dúvidas para a gente também. Abraço grande e até já! Tchau!